James Baldwin. 2. Possuir tudo. Independência. Quando você trabalha para os outros, você está à mercê deles. Eles assumem o seu trabalho, eles tomam conta de você. Seu espírito criativo sufoca. O que o mantém nessa situação é o medo de afundar ou de ter que nadar sozinho. Mas o que você realmente deve temer é o que acontecerá com você se continuar a depender do poder dos outros. Seu objetivo em cada movimento na vida deve ser se apropriar de algo, lutar contra o seu próprio. Quando você possui algo, está em suas mãos guardá-lo, você se sente mais motivado, mais criativo, mais vital. O poder máximo da vida é ser totalmente independente, totalmente você. O império do traficante. A natureza humana é constituída de tal forma que não pode honrar um homem incompetente, embora tenha pena dele, mas você não será capaz de fazer isso por muito tempo se não houver sinais de aptidão. Frederick Douglass. Depois de cumprir uma breve sentença em uma clínica de reabilitação do Brooklyn por seu primeiro crime como traficante de drogas, Curtis Jackson voltou às ruas para recomeçar do zero. As somas que ele ganhará nos anos anteriores como uma conexão com a vizinhança haviam se esgotado e seus clientes fiéis já tinham outros fornecedores. Um amigo com um bom negócio de crack ofereceu-lhe um emprego como empacotador de drogas. Eu pagaria a ele diariamente, e não um pouco. Curtis foi pressionado por dinheiro, então ele aceitou a oferta. Talvez mais tarde seu amigo passasse parte do negócio para ele, e ele pudesse se restabelecer. Mas desde o primeiro dia ele percebeu que havia cometido um erro. Os outros empacotadores com quem ele trabalhava também eram traficantes. Mas agora eram funcionários, tinham que chegar em um determinado horário e se submeter à autoridade do patrão. Curtis perderá não apenas seu dinheiro, mas também sua liberdade. Essa nova situação ia contra todas as lições de sobrevivência que ele havia aprendido até agora em sua vida. Curtis não conhecia seu pai e sua mãe foi assassinada quando ele tinha 8 anos. Em essência, ele foi criado por seus avós, eles tinham sido bons e amorosos, mas tinham muitos outros filhos para cuidar e pouco tempo para cuidar de cada um. Quando Curtis precisava de conselho ou orientação, ele não tinha ninguém a quem recorrer. Quando queria usar roupas novas ou algo assim, evitava perguntar aos avós, eles não tinham dinheiro. Tudo isso ensinou que ele estava essencialmente sozinho no mundo. Ele não podia contar com alguém para lhe dar algo. Ele teve que se defender sozinho. O crack estava na moda nas ruas em meados dos anos 80, e todos mudou em bairros como o dele. Antes, grandes gangues controlavam o comércio de drogas e para entrar era preciso encontrar uma acomodação na estrutura desses grupos e dedicar anos inteiros para ascender. Mas o crack era tão fácil de fazer, e tal era a sua demanda, que qualquer um, mesmo sendo muito jovem, podia entrar no sindicato sem capital inicial. Você poderia ser autônomo e ganhar muito dinheiro. Para quem, como Curtis, cresceu com pouca supervisão familiar e desprezo pela autoridade, ser traficante de bairro era a escolha perfeita, sem patrões, sem políticos. Assim, Curtis logo se juntou ao grupo crescente de conhecedores de crack nas ruas de Salt City, Queens. Assim que entrou no ramo, aprendeu uma lição fundamental. A conexão de rua enfrentou uma miríade de perigos e problemas, policiais disfarçados, viciados em drogas e rivais prontos para roubar. Se ele estivesse fraco, ele procuraria ajuda ou algo em que se apoiar, como drogas ou álcool. Mas isso seria sua ruína. O amigo não apareceu como prometido, ou a mente estava tão nublada com drogas que ele não percebeu uma traição. A única maneira de sobreviver era admitir que estava sozinho, aprender a tomar suas próprias decisões e confiar no julgamento individual. Não pedindo o que era necessário, mas pegando. Contando apenas com sua própria engenhosidade. Era como se um traficante, nascido na miséria e na estreiteza, possuísse um império. Não era algo físico, a esquina onde trabalhava ou o bairro que queria dominar. Era sua hora, sua energia, seus planos criativos, sua liberdade de ir aonde quisesse. Se mantivesse o comando daquele império, ganharia muito dinheiro. Se ele pediu ajuda, se caísse na armadilha da politicagem, estragaria tudo. Nesse caso, as condições negativas da vizinhança foram ampliadas, e ele acabaria como um mendigo,
ou um peão no jogo de outrem. Sentado naquele primeiro dia, ensacando drogas, Curtis percebeu que isso era mais do que apenas um hiato temporário em sua vida, no qual ele estava desesperado por dinheiro. Foi um momento crucial. Ele olhou para os outros empacotadores. Todos sofreram reviravoltas da sorte, violência, prisão e assim por diante. Eles ficaram com medo e cansados de lutar. Eles queriam o conforto e a segurança de um salário. E esse seria o padrão para o resto de suas vidas. Com medo dos desafios da existência, eles acabariam dependendo da ajuda de outras pessoas. Talvez eles pudessem continuar assim por vários anos, mas o momento da verdade chegaria quando não houvesse mais trabalho e eles teriam se esquecido de como se defenderem sozinhos. Era um absurdo Curtis acreditar que o cara que o usava como ensacador o ajudaria a se estabelecer um dia. Chefes não fazem isso, mesmo que sejam amigos. Eles pensam em si mesmos e usam os outros. Eu tive que fugir o mais rápido possível, antes que aquele império escorregasse de suas garras e ele se tornasse mais um desconectado que dependia de favores. Adotando rapidamente a mentalidade do contrabandista, ele descobriu como sair da armadilha. No final daquele primeiro dia, ele fez um trato com os outros empacotadores. Ele distribuiria seu salário para eles diariamente. Em troca, ele os ensinaria a colocar menos crack em cada cápsula enquanto a mantinha cheia. Ele fazia isso na rua havia anos. Eles dariam a você a fenda que sobrou de cada cápsula. Em uma semana, Curtis tinha juntado droga suficiente para correr nas ruas novamente, sob suas próprias regras. Ele jurou nunca mais trabalhar para outra pessoa. Prefiro morrer antes. Anos depois, Curtis, já conhecido então como 50 Cent, conseguiu fazer uma transição suave para a música, e após intensa divulgação de sua fita cassete nas ruas de Nova York, onde se tornou uma celebridade, chamou a atenção de Eminem, que ajudou ele a conseguir um negócio lucrativo com sua própria gravadora na Interscope Records. Havia tanto a fazer para o lançamento de seu primeiro álbum, Get Rich or Die Trying, uma campanha de marketing, vídeos, arte, que ele foi para Los Angeles para colaborar com a Interscope nesses projetos. Porém, quanto mais tempo passava nos confortáveis escritórios desta empresa, mais se sentia em outro momento decisivo em sua vida. O jogo dos executivos da Interscope era simples, apropriado à música de outras pessoas e muito mais. Eles queriam empacotar o artista à sua maneira e ditar todas as principais decisões de vídeo e publicidade. Eles esbanjaram dinheiro e gratificações em troca. Assim, eles criaram um sentimento de dependência. Sem aquele enorme maquinário atrás, o artista se sentia impotente diante de uma indústria ferozmente competitiva. Em essência, ele trocou dinheiro por liberdade. E assim que ele sucumbiu por dentro à lógica e ao dinheiro dos executivos, ele estava acabado. Ele era um empacotador bem pago cumprindo seu dever. Como antes, então, 50 adotou a mentalidade do traficante para recuperar seu império. Imediatamente, ele ficou intrigado em poder filmar seus vídeos com seu próprio dinheiro e planejou seu programa de marketing. Pareceu a Interscope que isso economizou tempo e recursos, mas para 50 foi uma maneira sutil de recuperar o controle de sua imagem. Ele montou uma gravadora na Interscope para seu grupo de artistas e a usou para aprender tudo sobre produção. Ele criou um site onde pode experimentar novos maneiras de divulgar sua música. Ele mudou a dinâmica da dependência assim, usando a Interscope para aprender a fazer as coisas sozinho. Tudo isso fazia parte do objetivo que ele tinha em mente, rescindir o contrato com a Interscope, ao invés de negociar um novo, proclamar sua independência e ser o primeiro artista a estabelecer uma gravadora autônoma. Desta posição de poder não haveria mais executivos para agradar, e ele poderia estender seu império sob suas próprias regras. Seria exatamente a mesma liberdade que ele experimentou na rua, mas em escala global. A atitude dos bravos. Nasci sozinho e vou morrer sozinho. Eu faço o que parece certo para mim, não o que os outros querem. Menos 50 Cent. Você veio à vida com os únicos pertences que realmente importam, seu corpo, o tempo que você tem para viver, sua energia, seus pensamentos e ideias únicos e sua autonomia. Mas, com o passar dos dias, você tende a desistir de tudo isso.
Você passa anos trabalhando para os outros, eles tomam conta de você durante esse tempo. Você desnecessariamente cai em jogos e batalhas de outras pessoas, perdendo tempo e energia que você nunca vai ter de volta. Você acaba respeitando cada vez menos suas próprias ideias, ouvindo especialistas, se ajustando às opiniões convencionais. Sem perceber, você desperdiça sua independência, que é exatamente o que o torna um indivíduo criativo. Antes que seja tarde demais, você precisa reavaliar todo o seu conceito de propriedade. Isso não consiste em possuir coisas, dinheiro ou títulos. Você pode ter tudo isso em abundância, mas se continuar procurando ajuda e orientação de outras pessoas, se seu dinheiro ou recursos dependerem deles, você acabará perdendo o que tem quando ficar desapontado, quando a adversidade vier ou quando adotar um plano tolo por impaciência. A verdadeira apropriação só pode vir de dentro. Surge da rejeição de todos ou todos aqueles que interferem na sua mobilidade, da segurança nas suas decisões e até mesmo do uso do seu tempo na busca constante pelo conhecimento e aprimoramento. Somente a partir dessa posição interna de força e independência você pode realmente trabalhar para si mesmo, nunca desistindo. Se surgirem situações nas quais você deve aceitar parceiros ou ingressar em outra organização, prepare-se mentalmente para quando sair dessas complicações momentâneas. Se você não tomar posse de si mesmo, para começar, estará continuamente à mercê das pessoas e das circunstâncias, olhando para fora em vez de confiar em sua engenhosidade. Entenda, hoje vivemos a revolução empresarial, comparável àquela que varreu Bairro 50 nos anos 80, mas escala global. Os velhos centros de poder foram destruídos. Em todos os lugares, os indivíduos desejam mais controle sobre seu destino e respeitam menos uma autoridade baseada não no mérito, mas na força. Todos nós nos perguntamos por que alguém deveria nos governar, por que nossas fontes de informação deveriam depender da mídia prevalecente e assim por diante. Não aceitamos mais o que antes. Tudo isso nos leva ao direito e à capacidade de direcionar nosso próprio projeto, seja qual for sua forma ou modo, para experimentar essa liberdade. Somos todos conexões com a vizinhança em um novo ambiente econômico, e, para prosperar nele, devemos cultivar a mesma independência que ajudou 50 a evitar as dependências perigosas que o ameaçam ao longo do caminho. Para 50 era muito claro, ele estava sozinho em casa e na rua. Ele não tinha os apoios habituais, então ele teve que ser autossuficiente. As consequências de depender dos outros foram, no caso dele, muito mais graves. Significaram constantes decepções e a insatisfação com necessidades urgentes. É mais difícil para nós perceber que estamos essencialmente sozinhos no mundo e a necessidade das habilidades que 50 deve ter desenvolvido nas ruas. Temos várias camadas de suporte que parecem nos sustentar. Mas no final, esses adereços são ilusões. Todos nós somos governados por interesses próprios. É natural que primeiro pensemos sobre nós mesmos e nossos negócios. Uma demonstração ocasional de carinho ou atenção por parte de pessoas que você conhece tende a obscurecer essa realidade e fazer com que você espere mais apoio, a ponto de decepcioná-lo em várias ocasiões. Você está mais sozinho do que pensa. Mas isso não deve ser uma fonte de medo, mas de liberdade. Quando você mostra a si mesmo que pode fazer as coisas sozinho, experimenta uma sensação de liberação. Você não espera mais que as pessoas façam isso ou aquilo por você, uma experiência frustrante e irritante. Você confia que é capaz de lidar apenas com qualquer adversidade. Considere o caso de Rubin, o furacão Carter, um boxeador peso médio de sucesso que foi preso em 1966, no auge de sua carreira, acusado de triplo homicídio. No ano seguinte, ele foi condenado e sentenciado a 3 sentenças consecutivas de prisão perpétua. Ele insistiu na sua inocência até que, em 1986, foi finalmente exonerado e libertado. Mas durante aqueles 19 anos ele teve que suportar um dos ambientes mais brutais conhecidos pelo homem, projetado para aniquilar todo o último vestígio de autonomia. Carter sabia que um dia seria libertado. Mas quando foi libertado, ele andaria pelas ruas com o espírito abatido de seus anos na prisão. Ele era o tipo de presidiário que voltava ao sistema repetidas vezes porque não podiam mais fazer nada por si mesmos. Ele decidiu vencer o sistema,
ele usaria seus anos na prisão para desenvolver sua independência, para que sua libertação fizesse sentido. Para tanto, elaborou a seguinte estratégia: enquanto estivesse dentro de paredes, agiria como um homem livre. Ele não usaria uniforme ou distintivo. Era um indivíduo, não um número. Ele não iria comer com os outros presos, fazer suas tarefas designadas ou comparecer às audiências de liberdade condicional. Ele foi mantido incomunicável por essas transgressões, mas não temia punição ou ficar sozinho. Tudo o que ele temia era perder sua dignidade e senso de propriedade. Como parte dessa estratégia, ele se recusou a ter o entretenimento usual em sua cela, televisão, rádio, revistas pornográficas. Ele sabia que acabaria dependendo desses prazeres confortáveis, e que isso daria aos guardiões algo para tirar dele. Além disso, que essas diversões eram meras tentativas de matar o tempo. Em vez disso, ele se tornou um leitor voraz de livros que o ajudariam a fortalecer seu temperamento. Ele escreveu uma autobiografia que ganhou simpatia por sua causa. Ele aprendeu leis, determinado a fazer com que sua sentença fosse anulada. Ele transmitiu a outros presos as ideias que adquiriu em suas leituras. Desta forma, ele reivindicou para seus propósitos o tempo morto da prisão. Quando ele foi finalmente libertado, ele se recusou a processar o Estado. Isso seria reconhecer que ele havia sido preso e precisava de compensação. Eu não precisava de nada. Ele já era um homem livre com as habilidades necessárias para ter poder no mundo. Ao ser libertado da prisão, ele se tornou um defensor bem-sucedido dos direitos dos prisioneiros e recebeu vários diplomas honorários em direito. Veja as coisas assim: dependência é da bitoita. Tipos: especialistas para consultar, doces prazeres para um ator, empregos para mantê-lo à tona. É difícil para você ter ponto, mas uma vez que você diste, é como entrar em uma prisão podes ir. Você buscará ajudas tênis. Quando você não terá nada em tevos. Antes que seja tarde demais, vá na direção oposta. Sua força interior necessária não pode vir de livros, um guru ou pílulas de qualquer tipo. Só pode vir de você. Para obtê-lo, pratique esta espécie diariamente. Exercício: livrar-se das dependências, ouvir menos a voz dos outros e mais a sua, cultivar novas habilidades. Assim como Carter e Fifty, você descobrirá que a independência se torna um hábito e que tudo que cheira a depender dos outros acaba aterrorizando você. Chaves para a coragem. Sou dono da minha força quando sei que sou único. Max Stirner. Quando crianças, todos nós enfrentamos um dilema semelhante. Começamos a vida como seres teimosos que ainda não foram domados. Queríamos e exigíamos coisas e sabíamos como obtê-las dos adultos ao nosso redor. Mas, ao mesmo tempo, éramos totalmente dependentes de nossos pais para muitas coisas importantes: conforto, proteção, amor, orientação. Assim, no fundo, desenvolvemos uma ambivalência. Queríamos a liberdade e o poder de nos movermos por conta própria, mas também queríamos o conforto e a segurança que somente os outros poderiam nos dar. Na adolescência, nos rebelamos contra a parte dependente de nosso caráter. Queríamos nos diferenciar de nossos pais e mostrar que podíamos nos defender. Nós nos esforçamos para formar nossa identidade e parar de simplesmente nos ajustar aos valores de nossos pais. Mas quando crescemos, essa ambivalência infantil tende a ressurgir. Diante das dificuldades e da competição do mundo adulto, uma parte de nós anseia por retornar àquela situação de dependência infantil. Mantemos um aspecto adulto e continuamos lutando pelo poder, mas no fundo queremos que nosso parceiro, colegas, amigos ou chefes cuidem de nós e resolvam nossos problemas. Devemos travar uma batalha feroz contra essa ambivalência arraigada, por meio de uma compreensão clara do que está em jogo. Nossa tarefa como adultos é tomar posse plena da autonomia e individualidade com que nascemos. Finalmente superamos a fase dependente da infância e nos sustentamos. Devemos considerar o desejo de retornar a essa fase perigosa e regressiva. Surge do medo de assumir a responsabilidade por nossos sucessos e fracassos, de ter que agir e tomar decisões difíceis. Muitas vezes nos fazemos crer no oposto, trabalhar para os outros, ser diligente, adaptar-se ou subordinar o grupo. Nossa individualidade somos boas pessoas. Mas é o nosso medo que fala e nos engana.
Se cedermos a ela, passaremos nossas vidas buscando salvação fora de nós mesmos. Nunca a encontraremos. Simplesmente iremos de uma dependência para outra. Para a maioria, o terreno decisivo nesta guerra é o trabalho. Quase todos nós começamos nossa vida adulta com grandes ambições de colocar nossos projetos em movimento, mas a aspereza da vida nos desgasta. Então, nos acomodamos em um emprego e cedemos, aos poucos, à ilusão de que nosso chefe se preocupa conosco e com nosso futuro, que passa o tempo pensando em nosso bem-estar. Esquecemos a verdade essencial de que todos somos governados pelo interesse próprio. Nosso chefe nos mantém fora da necessidade, não por prazer. Ele vai se livrar de nós assim que essa necessidade diminuir ou encontrar alguém mais jovem e menos caro para nos substituir. Se sucumbirmos à ilusão e ao conforto de um salário, não fortaleceremos nossas habilidades de independência, nós apenas adiaremos o dia em que seremos forçados a nos defendermos por nós mesmos. Sua vida deve ser uma evolução para a apropriação, primeiro mentalmente de sua independência e depois física de seu trabalho, para se apropriar do que você produz. Pense nas próximas etapas como uma espécie de direção direta. Passo 1. Reivindicar tempo morto. Quando Cornelius Vanderbilt, de 1794 a 1877, tinha 12 anos, foi forçado a trabalhar para seu pai na pequena empresa de navegação de seu pai. Era um trabalho escravizante e ele odiava. Mas Cornelius era um menino teimoso e ambicioso, então em sua mente ele decidiu abrir sua própria companhia de navegação em alguns anos. Essa simples decisão mudou tudo. Seu trabalho se tornou um aprendizado convincente. Ele tinha que manter os olhos bem abertos e aprender o máximo possível sobre os negócios do pai, incluindo como fazer as coisas melhor. O trabalho tedioso se transformou em um desafio emocionante. Aos 16 anos, Vanderbilt pediu $100 emprestados à mãe. Com esse dinheiro, ele comprou um barco e começou a transportar passageiros entre Manhattan e Staten Island. Um ano depois, ele pagou o empréstimo. Aos 21 anos, ele já havia feito uma pequena fortuna e estava a caminho de se tornar o homem mais rico da época. Com base nessa experiência, ele estabeleceu seu lema para toda a vida: nunca subordinar. Sempre dono. O tempo é o fator crucial em nossa existência, nosso recurso mais precioso. O problema quando trabalhamos para os outros é que grande parte do tempo é tempo morto, que queremos que passe o mais rápido possível, que não nos pertence. A maioria de nós tem que começar sua carreira trabalhando para os outros, mas está em nosso poder transformar esse tempo morto em vida. Se decidimos lo mesmo que Vanderbilt, seduenos, nos subordinados, esse tempo nos servirá para examinar melhor lo que ocorre a nuestro alrededor, la politiqueria, los detalhes de um projeto particular, la situação general do mundo de los negócios, como hacer melhor as coisas. Devemos estar atentos e assimilar o máximo de informações possível. Isso nos ajudará a superar um trabalho que parece pouco gratificante. Lembre-se, seu chefe prefere mantê-lo em uma situação de dependência. Eles estão interessados em você não ser independente e, portanto, tendem a reter informações. Faça objeções a isso secretamente e obtenha as informações por si mesmo. Etapa 2. Pequenos impérios. Continuando a trabalhar para outras pessoas, em algum momento sua meta deve ser alcançar áreas estreitas que você pode operar por conta própria, para cultivar suas habilidades como empreendedor. Isso pode significar se oferecer para assumir projetos que outros deixaram inacabados ou propor a implementação de uma nova ideia sua, embora não muito chocante para causar desconfiança. Assim, você cultivará o gosto de fazer as coisas sozinho, tomando decisões, aprendendo com seus erros. Se seu chefe não permite que você faça algo assim, você está no lugar errado. Se você falhar em um projeto como esse, pelo menos terá adquirido um conhecimento valioso. Mas, em geral, empreender algo por sua própria iniciativa forçará a trabalhar mais e melhor. Você se sentirá mais criativo e motivado, porque mais está em jogo, você vai aceitar o desafio. Lembre-se, o que você realmente deveria valorizar na vida é a apropriação, não o dinheiro. Se você puder escolher entre mais dinheiro ou mais responsabilidade, escolha sempre a última opção. Uma posição de baixa remuneração que oferece mais liberdade para tomar decisões e construir pequenos impérios é infinitamente
preferível a um bem pago que limita seus movimentos. Passo 3. Suba na cadeia alimentar. Em 1499, o Papa Alexandre VI conseguiu obter um principado para seu filho, César Borgia, na Romagna italiana. Não foi fácil. Poderes de todos os tipos competiam pelo controle do país, famílias proeminentes nos círculos políticos, reis estrangeiros planejando conquistar certas regiões, cidades-estado com esferas de influência, e, finalmente, a própria Igreja. Para obter Romagna para seu filho, o Papa teve que conquistar uma das duas famílias mais poderosas da Itália, fazer uma aliança com o rei Luís XII da França e contratar um exército. César Borgia era um jovem astuto. Ele propôs estender seus domínios além da Romagna e unificar toda a Itália, para torná-la uma grande potência. Mas sua situação dependia das várias forças externas que controlavam seu destino, cada uma acima da outra, o exército forçado com as famílias poderosas e o rei da França, e depois o próprio Papa, que poderia morrer a qualquer momento e ser substituído por alguém hostil aos Borgia. Essas alianças podem mudar e se voltar contra você. Ele então teve que remover essas dependências, uma por uma, até que ficasse sozinho, sem ninguém acima dele. Usando o suborno, e então começou a eminar daquela família, eles intrigou em formar coalições protegê-lo do rei da França, que já o considerava meia ponto ele conquistou mais e mais ponto ele estava para prestar espadir a um ponto em volta quando a decuter em 1504 ponto pouco depois, seu pai morreu, sendo sucedido por um padete impedi-lo. Borgia era uma espécie de empresário independente que estava à frente de seu tempo. Ele entendeu que os indivíduos eram animais políticos, que incessantemente se intrigavam para proteger seus interesses. Se você pedir o apoio deles, ou se seu progresso e proteção dependerem deles, você terá problemas. Em algum momento, eles se voltarão contra você ou usarão para seus fins. Seu objetivo na vida deve ser não parar de escalar. Cadeia alimentar, na qual só você controla o rumo do seu projeto e não depende de ninguém. Como essa meta é um ideal futuro? Por enquanto você deve se esforçar para ficar livre de alianças e complicações desnecessárias. E se for essencial ter parceiros, certifique-se de esclarecer para que eles servirão e como você fará sem eles no momento certo. Lembre-se de que, se as pessoas lhe dão coisas ou favores, não é de graça. Ele quer algo em troca, ajuda, lealdade incondicional e assim por diante. Você deve se manter o mais livre possível dessas obrigações, então adquira o hábito de pegar o que você precisa em vez de esperar que outros lhe deem. Passo 4. Faça do seu projeto uma reflexão da sua individualidade. Toda a sua vida o preparou para desenvolver as habilidades e a independência de que precisa para criar seu próprio projeto e ser seu próprio patrão. Mas há um último obstáculo para isso. Você tenderá a ver o que os outros em sua área fizeram, como você poderia repetir ou emular o sucesso deles. Você pode obter algum poder com esta estratégia, mas não irá muito longe ou durará. Entenda, você é único. Seus traços de caráter são uma espécie de mistura química que nunca se repetirá. Você tem ideias únicas, um ritmo e uma perspectiva específicos que são seus pontos fortes, não seus pontos fracos. Não tema a sua excepcionalidade e se preocupe cada vez menos do que os outros pensam de você. Essa tem sido a rota de quase todas as pessoas poderosas da história. Ao longo de sua vida, o grande jazz Miles Davis sentiu a pressão para fazer sua música se ajustar à moda do dia. Contra isso, ele não parava de insistir em deixar sua marca em tudo que tocava. Isso chegou a tal ponto que Davis revolucionou o mundo do jazz com suas constantes inovações musicais. A certa altura, ele simplesmente parou de ouvir os outros. John F. Kennedy recusou-se a fazer campanha como Franklin Delano Roosevelt ou qualquer outro político americano do passado. Ele criou um estilo inimitável, baseado em seu tempo e personalidade. Ao fazer as coisas à sua maneira, ele alterou para sempre o curso da disputa política. A singularidade que você expressa não deve ser extravagante, nem muito estranha. Isso seria em si uma afetação. Não é comum as pessoas serem tão diferentes. Mas, bem, seja você mesmo, tanto quanto possível. O mundo não pode deixar de reagir à sua autenticidade. Mudança de perspectiva.
Pode-se pensar que pessoas independentes e solitárias são retraídas, agitadas e insuportáveis. Na cultura ocidental, aqueles que falam bem, parecem mais sociáveis e gostam de pessoas, tendem a ser elogiados por seguirem certas normas. Eles sorriem e dão a impressão de serem mais felizes. Mas esta é uma avaliação superficial do caráter. Se mudarmos nossa perspectiva e julgarmos do ponto de vista do bravo, chegaremos à conclusão oposta. Pessoas autossuficientes tendem a se sentir satisfeitas consigo mesmas. Eles não procuram nos outros o que precisam. Paradoxalmente, isso os torna atraentes e sedutores. Todos nós gostaríamos de ser assim e estar perto deles, esperando que um pouco de sua independência passe para nós. Pessoas indefesas e parasitas, muitas vezes as mais sociáveis, inconscientemente nos afastam. Sentimos sua necessidade de conforto e confirmação, e gostaríamos de dizer a você, faça você mesmo, pare de ser tão fraco e dependente. Freelancers procuram outras pessoas por bons motivos, desejo de boa companhia ou troca de ideias. Se as pessoas não fazem o que querem ou esperam, não ficam ofendidas ou desapontadas. Sua felicidade vem de dentro, e por isso, muito mais profunda. Finalmente, não se deixe enganar pela cultura do mínimo esforço. Especialistas em livros e autoajuda tentarão convencê-lo de que você pode obter o que deseja em apenas alguns passos. Mas o que vem fácil e rápido ainda vai. A única maneira de adquirir independência ou outro poder é por meio de esforço e prática. E esse esforço não deve ser visto como desagradável ou enfadonho. O processo de ganhar poder sobre si mesmo é o mais satisfatório de todos, sabendo que, passo a passo, você se eleva acima das massas dependentes. Há um momento na educação de cada homem em que chega a convicção de que a imitação é suicida, que embora o vasto universo esteja repleto de bondade, nem um único grão de trigo chegará até ele se não for pelo esforço que faz no terreno cujo cultivo lhe foi confiado. O poder que reside naquele homem é da natureza. Romance, e ninguém além dele mesmo sabe o que pode fazer com ele, embora não antes de experimentá-lo.